Olá pessoal, Helios aqui, canal Conteúdo Seguros, local de conteúdo de seguros na internet. Deixa de ser corretor de seguros. O mercado de plano de saúde está em ebulição. Porque a gente teve mais um aumento e as pessoas começam a ficar desesperadas pela capacidade financeira de poder honrar o seu plano de saúde e também o medo de ficar sem o plano de saúde. Então, basicamente, o que eu faço? A gente tem basicamente duas saídas. Manter a transferência de risco, de alguma forma, que seria, se você não tem capacidade financeira, fazer um downgrade de plano, tentando manter seus direitos através de portabilidade via ANS, procurando empresas que são similares e congêneres, ou mudando de produtos que tem uma diminuição dessa proteção e risco. Por que eu estou falando isso? Porque a gente começa a ter o seguinte: o plano que as pessoas gostam de ter é consultas, exames, internações e parto. Um plano completo. Só que a capacidade financeira das pessoas começou a ficar o seguinte: eu quero esse plano completo, nacional, com reembolso. E eu quero uma determinada rede de hospital que seja referência na minha cidade. O que está acontecendo? Minha capacidade financeira começou a me estrangular. E eu comecei a ver que eu não consigo mais pagar os aumentos. Vou dar um exemplo simples. Se eu tenho 58 anos e faço 59, eu tenho um aumento de 30% a 40% no meu plano de saúde. Mais um aumento que eu tenho de plano individual ou coletivo para adesão, pode chegar a 50% do plano. E isso mata a minha capacidade financeira, a capacidade de manter esse produto de imediato. Então a busca por produtos menores torna uma necessidade muito grande. Então o que a gente tem que pensar aqui? Qual é o papel dos pequenos planos de porte pequeno, que desempenham no mercado de saúde do Brasil? E como eles estão se tornando absolutamente cruciais? Por quê? Pela regionalização de produtos, onde as grandes marcas não chegam, pelas redes menores que atendem especificamente nichos, como crianças e idosos, preços menores, porque as redes são menores, reembolsos limitados, abrangência geográfica limitada e coparticipação principalmente em terapias, que é onde a gente tem o maior problema hoje em dia. Porque as terapias elas tinham um limite de 5, 10 sessões e hoje em dia elas são ilimitadas. Então você tem terapias que eram para ser focais, essas terapias começam a ser por um período de tempo muito maior, às vezes de anos. Isso descaracteriza o que seria suplementar. Por que essa confusão toda? Porque o Estado, teoricamente, ele seria o fornecedor de saúde a todos. Não de maneira exclusiva, como os ministros da STF colocaram, mas mesmo assim, você faz uma transferência forçada para o pessoal da Agência Nacional de Saúde, aos planos de saúde que são privados e que têm que obter lucro. Eles não são filantrópicos, eles não são casas de saúde filantrópicas ligadas a alguma instituição. Então o que a gente tem que pensar? Pela Agência Nacional de Saúde, a quantidade de municípios que você tem pequenos são atendidos por essas empresas com características locais. Então vamos lá. Vantagens que a gente pode começar a pensar entre rede restrita e rede própria. Porque o que a gente está pegando? São os produtos que a gente está começando a procurar. São os produtos que estão sendo mais vendidos. Porque a adoção de uma rede restrita própria é uma estratégia que se torna extremamente eficiente na gestão de recursos. Mas pode haver uma reclamação de tempo de marcação dessa rede. Então há uma verticalização cada vez mais forte, uma necessidade de se ter cada vez mais uma rede centralizada. Porque aí o seu médico passa para faz um exame, esse exame gera um segundo exame, esse exame pode gerar alguma internação ou alguma outra consequência médica, mas com um custo menor. Então a gente tem outro problema que é a liberdade do médico em escolher exames, os custos crescentes que a gente tem dos exames em si e a regulação desses custos quando eles são passados para a ponta para o cliente. Porque você cria uma inflação maior do que a inflação habitual e a sua capacidade de geração de riqueza. E ainda tem um outro problema que a gente não pode esquecer, que são as pessoas de mais idade, que elas estão ligadas a uma aposentadoria e muitas vezes elas não conseguem ser geradoras de riqueza. Ficam com valores muito pequenos, basicamente ou morando com familiares e muitas vezes tendo dinheiro somente para pagar um remédio.
Então elas não têm essa capacidade de marcar esse plano. Então você tem um projeto de verticalização e aquisição de empresas que é extremamente interessante com essa configuração, um controle sobre os custos operacionais e garantir os serviços. A verticalização, uma parte da rede ou toda, ela é fundamental hoje para a manutenção desses custos e para a geração de custos que sejam atrativos ao mercado e a principal a manutenção de vendas desse produto, desse mercado. Isso vai te dar o quê? Qualidade, custos, serviços, saúde e expansão, ter dinheiro para expansão de negócios. Estou pensando em uma empresa privada? Sim. Mas como é que eu vou manter o cliente na ponta sem dar reajustes tão altos se eu não tiver os custos controlados? O grande problema que a gente teve é que os planos de saúde foram, durante muito tempo, na cabeça das pessoas, um cheque em branco, e não são. Eles têm cortes de gastos com sinistralidade, valores administrativos, taxas e lucros esperados e a alta judicialização. Então, quando a gente começa a colocar uma estratégia dos planos hoje, que para sustentabilidade dos próprios, são no caso da verticalização, essa tendência ela tem um impulso cada vez maior e você começa a acompanhar no jornal grandes empresas fazendo aquisições e fusões voltadas a hospitais. Cada vez mais você volta a um projeto que você tinha de saúde de 40, 50 anos atrás, quando esse negócio começou, em Santos, pela Unimed, depois você teve a Amil e a Golden Cross começando, depois a Sul América e o Bradesco em 1988 e 89. Desculpem. Então o mercado se transforma, principalmente nos 2 últimos anos, pós-pandemia. O mercado tem um aumento de pessoas, mas um aumento de pessoas de mais idade. O medo da pandemia gerou essa necessidade de manutenção de um plano de saúde. Então você tem um mercado que envelheceu, um mercado que está mudando de característica e um mercado que tem uma necessidade de contenção de preços e de valores a serem pagos. As grandes operadoras, se você lê no jornal, elas estão adquirindo empresas menores e se expandindo. Muitas mantêm marcas para atendimento de uma maneira horizontal e vertical. E esse projeto pode trazer benefícios? Sim, custos. Mas até que ponto esse custo, comparado com qualidade, com atendimento e satisfação do cliente na ponta, e menos reclamação na ANS através das NIPs, que são as notificações, como funciona? Como é que a gente vai ter o equilíbrio? Eu acho que a gente está num momento de desafios e oportunidades para o mercado de saúde. Mas, em compensação, a gente tem outro problema, que é o fornecedor de serviço, transferência de custo, montagem de custo e o cliente final. Como a gente vai poder fazer isso? Plano de pequeno porte com redes restritas, focados em verticalização, vão se destacar como alternativas viáveis e eficientes. As pessoas hoje buscam planos não mais com marca, como a gente teve até mais ou menos 2, 3 anos atrás, até mesmo antes da pandemia. Hoje elas procuram por orçamento. Por isso da necessidade do corretor de seguros, de pessoas que tenham gabarito para poder te explicar os detalhes e os meandros dos custos de saúde, da formação. Porque teve um detalhezinho que entrou nesse jogo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje o corretor de seguros, ou agente de seguros, ou vendedor de plano de saúde, ele não pode ter acesso ao teu histórico de saúde. Ele pode fornecer, sim, uma rede credenciada e por um motivo muito simples. Com quem você está acostumado a ser atendido? Ele está nessa outra rede? Porque o médico ele é um fator de decisão cada vez maior. O médico escolhe o plano de saúde, o médico te endossa, porque você compra para ser atendido por ele. E nós temos um outro ponto interessante. Se nós temos um plano completo, e a tendência de custos é apertar, as pessoas podem começar a comprar só planos hospitalares. As pessoas podem comprar telemedicina com planos hospitalares. As pessoas podem comprar telemedicina em um plano ambulatorial e usar o INSS para o grande risco. Somente para o grande risco. Seriam as internações. Então, pessoas altamente especializadas nisso, como é o meu caso, como corretores de seguros há mais de 30 anos no mercado, podemos dar esse tipo de opção, esse tipo de suporte para esse tipo de escolha. Você não precisa ficar tão desesperado com a perda, mas você tem que entender que você tem um investimento, sua transferência de risco e a sua necessidade de proteção e o seu medo. A única pessoa que pode lhe ajudar nesse momento a entender a grande confusão, para que você tome a melhor decisão e a decisão mais embasada, é o teu corretor de seguros. Aquele que pode chegar e falar assim, olha,
Você está pagando R$1.000, aqui você vai pagar 800, mas você não tem essa rede. Aqui você está pagando 700, mas você tem coparticipação. E ajudar a te fazer conta. O principal é fazer conta. Aquela possibilidade de você pegar um cartão e sair usando como cheque em branco, a tendência é acabar. Então, por quê? Busca contínua por inovação, competitividade, que pode trazer benefícios, mas o principal é a estruturação de custos, que a gente não falava, que a gente lê no jornal todo dia, e o quebra de conceito e paradigma de um cartão que era basicamente um cheque em branco, e agora você vai ter que começar a entender a sua participação dentro desse mercado, que ele vai mudar por um motivo simples. As empresas não têm mais como segurar essas contas médicas, não tem mais como pagar essas contas médicas, esses custos, principalmente com as fraudes, alta judicialização e modificação no rol de coberturas. Seguros no Brasil era taxativo, mas a saúde virou exemplificativa. Quer dizer, antes valia o que estava escrito. Agora vale o que está escrito, porém como base para ser alterado por lei. E isso é um risco danado. As empresas te vendem algo que daqui a 2, 3 dias pode ter uma mudança. Aí elas são obrigadas a parar de vender esse plano, recalcular e colocar outro plano no mercado. Você pode ver que tem empresas que pararam de vender plano por um determinado tempo porque elas tiveram um estouro imenso de vendas e elas não tinham capacidade de atendimento. Então o que a gente pensa quando a gente pensa sobre verticalização, produtos e a importância das empresas menores nos planos de saúde? Essas são peças fundamentais hoje para que as pessoas, principalmente acima de 59 anos, não fiquem desassistidas de alguma maneira. Aqui é Helios, canal Conteúdo Seguro, seu local de conteúdo seguro na internet. Está com dúvida? Me manda uma DM e deixa acesso ao corretor de seguros.